Então, como nós podemos aplicar a visão sistêmica, a constelação familiar na nossa profissão? Meu nome é Bruna Rodrigues, eu sou terapeuta sistêmica especialista em mulheres e eu fiz uma transição de carreira justamente depois de entrar em contato com esse conhecimento que transformou a minha vida pessoal e a minha forma de olhar para o meu trabalho. Bom, para quem não sabe, eu me formei em fisioterapia há 16 anos atrás, fiz pós-graduação em saúde da mulher e atuei como especialista em disfunções sexuais e urinárias femininas. Então, se esse assunto te interessa, vem muito mais por aí. Então, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para você ser avisada. E agora vamos falar um pouquinho de como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida, na sua profissão, independente de qual profissão a gente esteja, né, atuando. O olhar sistêmico, essas ordens do amor, elas se aplicam em todas as profissões, né? E o que está por trás, muitas vezes, das dificuldades que a gente enfrenta na nossa profissão? Seja de sentir que a gente está no nosso lugar, seja de realmente se sentir realizada, ter sucesso profissional, seja em relação ao dinheiro, né? Porque dinheiro, gente, é importante, né? A gente presta um serviço, a gente entrega um trabalho e a gente precisa ter esse equilíbrio do receber, né? Então, muitas vezes nós temos dificuldade com o dinheiro. Muitas mulheres, eu percebo, que elas se sentem mal de receberem, têm dificuldade de cobrar. Então, tudo isso tem um porquê, tá? Então, você que está chegando aqui agora, compartilha essa live com mais pessoas para a gente poder se aprofundar nesse assunto. E eu vou começar a falar agora sobre aqueles tópicos que eu compartilhei ontem nos stories, dentro desse assunto. E depois eu vou abrir para perguntas, tá? Então fica aqui até o final, deixa a sua pergunta, e no final eu vou responder algumas perguntas específicas, tá? Eu vou deixar para responder no final, porque talvez a sua dúvida já está aqui no meu script, no que eu planejei falar para vocês, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a escolha da nossa profissão. Gente, normalmente não é a gente que escolhe a nossa profissão. Nós é quem somos escolhidos por ela. Vamos lá, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Deixa eu tomar meu café aqui, porque foi algo que eu demorei a perceber na minha própria vida. Via de regra, a escolha da nossa profissão tem a ver com uma necessidade do nosso sistema familiar. Então, só para dar um exemplo, pessoas que vão para a área da saúde, elas estão, consciente ou inconscientemente, tentando resolver as questões que não foram resolvidas no próprio sistema. Então, através da ajuda a outras pessoas, aliviar as dores de outras pessoas, curar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, é como se elas estivessem fazendo isso pelo seu próprio sistema, né? Então, qualquer profissional da saúde, né? Vamos falar aí de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, pessoas que trabalham, né, com essa parte terapêutica. Então, elas estão tentando resolver coisas do próprio sistema familiar através do seu trabalho, tá? Mas muitas vezes de forma totalmente inconsciente, né? Da mesma forma, pessoas que vão para uma profissão dentro do direito, né, dentro da justiça, elas estão inconscientemente tentando fazer justiça de alguma situação do próprio sistema familiar, que muitas vezes ela nem tem consciência, nem tem conhecimento, mas ela nasce com esse impulso de querer levar a justiça para o mundo, né? Então, também uma motivação inconsciente que faz ela escolher uma profissão, sendo que, na verdade, a profissão a escolheu, né, através do seu sistema. Por exemplo, vamos pensar aí num policial, uma pessoa que vai, escolhe uma profissão onde ela vai defender, proteger. Então, muitas vezes, isso vem lá no sistema dela, de essa necessidade de
ter alguém que faça esse papel, essa função de proteger, de dar segurança, né? Então, é muito importante a gente refletir na escolha da nossa profissão. Onde será que no nosso sistema houve essa necessidade? E nós, por algum motivo, fomos tomados por esse desejo de colocar isso agora a serviço de outras pessoas. Bom, o grande problema dessa escolha ser inconsciente é que muitas vezes a gente vai ter um desenrolar nessa profissão que não é muito positivo, porque na verdade não é algo que veio de nós, e sim que está nos tomando a serviço através dessa profissão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a pessoa vai para uma carreira dentro do direito. Então, ela tem esse impulso de fazer justiça, de ajudar os mais fracos, aqueles que ela enxerga como vítimas. Porém, se no sistema dela houve uma injustiça e ela está emaranhada com esse sentimento, ela não consegue de fato ajudar as pessoas, porque ela está movida por um impulso inconsciente. E aí ela está tentando colocar ordem ou trazer uma solução para uma questão que, na verdade, está ligada a uma história lá do passado. Não tem nada a ver com essa situação. Então, é muito importante que a gente primeiro reconheça os nossos emaranhamentos. A mesma coisa da questão da saúde que eu falei para vocês. Aquela pessoa que quer salvar todo mundo, que quer curar todo mundo, que quer ajudar as pessoas, na verdade, ela está tentando fazer isso por alguém, por pessoas do próprio sistema, que muitas vezes nem estão mais aqui. Então é como se essa ajuda nunca fosse o suficiente, nunca fosse o bastante, ela nunca se sentisse liberada. Então isso também traz um peso. Então, por isso, é fundamental a gente aplicar esse olhar sistêmico, né, o conhecimento da constelação familiar, primeiro na nossa vida, para entender esses emaranhamentos que nós estamos envolvidas no nosso sistema e que acaba impactando a nossa profissão. Porque é como se a gente nunca conseguisse se sentir bem. Porque percebe, por mais que eu esteja ajudando outras pessoas, aquilo que aconteceu no meu sistema eu não consigo mudar. Então eu nunca fico em paz. Por isso, esse é o primeiro passo, a gente entender qual é o nosso lugar no nosso sistema familiar, o que está ao nosso alcance e fazer aquilo que nos cabe. Só isso. Tá? Então, no meu processo de escolha da minha profissão, eu não percebia que eu estava tomada por uma necessidade do meu sistema, que era uma necessidade momentânea. Ou seja, quando eu decidi fazer faculdade de fisioterapia, o meu pai estava acamado, tinha feito uma cirurgia na coluna muito complexa, inclusive ele foi aposentado, né, por conta desse problema de saúde na coluna, e eu tive esse impulso de estudar fisioterapia, né, gente? Olha só, né? Inconscientemente vou cuidar do meu pai, né? E a matéria que eu mais me interessava na faculdade era justamente ortopedia, né? Então, inconscientemente, eu queria salvar o meu pai. Mas quem já estudou sobre as leis sistêmicas, sobre as ordens do amor, sabe que nós não podemos salvar nossos pais. Essa é uma missão perdida, né? E o que eu fui percebendo quando eu me formei? Que eu não conseguia atuar na ortopedia. E aí, qual foi a oportunidade que apareceu para mim, recém-formada? Você quer trabalhar, você precisa trabalhar. A oportunidade que apareceu para mim foi dentro da fisioterapia estética. Gente, eu tinha zero afinidade com fisioterapia estética, mas era a oportunidade que se apresentava ali na minha vida. Então, comecei a trabalhar com fisioterapia estética. E mesmo quando a gente não entende por que a gente está num determinado trabalho, tem algo ali para gente.
Então, todas vocês que estão aqui, e que talvez estejam insatisfeitas com o seu trabalho, olha para essa dificuldade, olha para esse descontentamento no seu trabalho. Porque muitas vezes a gente quer mudar de profissão, não porque a gente descobriu uma nova paixão, um novo talento, uma nova aptidão, mas porque a gente está insatisfeito com o que a gente tem. E aí, não é uma motivação forte o suficiente para que para que essa nova profissão tenha sucesso. Então, é preciso que haja dentro de nós uma paixão por algo, para que esse algo possa ser colocado a serviço de outras pessoas através do nosso trabalho. Tá? Então, não pode ser essa motivação. Eu estou insatisfeita, eu quero fazer outra coisa, qualquer coisa. Então, como eu disse para vocês, eu estava ali trabalhando com a fisioterapia estética, eu absolutamente não queria aquilo para mim, eu não gostava, mas por algum motivo eu fui levada para esse caminho. E o que que eu fui descobrindo? Que ali eu atendia basicamente só mulheres. E eu comecei a perceber que as mulheres gostavam de me ouvir, que eu inspirava as mulheres. Eu sempre tinha algo para compartilhar do meu próprio processo pessoal, né? Eu me divorciei muito jovem, então as mulheres me viam ali como uma pessoa que tinha uma força, que tinha uma coragem. Então, assim, eu percebia que as mulheres gostavam de me ouvir. Então, olha só, dentro de uma profissão que eu não gostava, até tentei fazer uma pós-graduação na época nessa área, mas eu não conseguia me aprofundar. Para mim não fazia sentido. Mas ali existia um presente para mim. Ali eu fui descobrindo e fui praticando essa habilidade de me comunicar com mulheres, né? Então, olha só, o novo só tem futuro quando aquilo que veio antes está em paz. É uma frase que eu já falei várias vezes, principalmente no contexto de relacionamentos. Eu falo bastante de relacionamento aqui. Mas ela se aplica também na nossa profissão. Então, por que que eu estou dizendo essa frase nesse momento? Porque uma nova profissão na sua vida, na minha vida, só vai ter futuro, só vai ter sucesso quando aquilo que veio antes, ou seja, a nossa profissão atual ou anterior, estiver em paz no nosso coração. Quando a gente entender qual foi a função daquela profissão na nossa vida. Agora, se eu falo assim, me arrependi de ter feito faculdade de fisioterapia, não me serviu para nada, quanto tempo eu perdi trabalhando com estética, uma profissão que não me agregou nada. Se eu não tenho gratidão por esse caminho que me trouxe até aqui, por tudo que eu vivi, que eu aprendi através dessa profissão, por todas as pessoas que eu conheci através dessa profissão, por todos os colegas de trabalho que me ajudaram, que dificultaram a minha vida, mas que me ensinaram algo, o novo não tem chance de dar certo. A gente vai repetir essas lições em algo novo, porque aquilo não foi aprendido. Então, antes da gente dar espaço para uma nova carreira, para uma nova profissão, a gente precisa estar em paz com a profissão atual. A gente precisa tirar as lições, os aprendizados dessa experiência, porque ela não foi em vão. Por algum motivo nós escolhemos essa profissão, por algum motivo nós desenvolvemos um trabalho e tem algo ali para a gente levar para uma nova profissão. Ou então, gente, muitas vezes, quando a gente tem um conhecimento sistêmico, começa a aplicar essas ordens do amor na nossa profissão atual, muitas vezes tudo se transforma, tudo muda para melhor. Porque, às vezes, as dificuldades que a gente enfrenta se devem ao fato da gente desrespeitar as leis sistêmicas que regem nossas relações, que regem a nossa vida. Então, quando a gente viola o pertencimento, quando a gente exclui pessoas. Isso é muito comum, por exemplo, quando num trabalho você chega, ocupa um lugar
E a pessoa que estava nesse lugar antes de você é muito criticada. Aí todo mundo fala mal dessa pessoa. Nossa, a pessoa que trabalhava aqui antes, ela era péssima, ela era isso, ela era aquilo. E se você entra nisso, se você compra essa ideia e se acha melhor do que essa pessoa que você está ocupando o lugar, hum, então isso viola uma lei sistêmica, porque você só está podendo ocupar esse lugar porque aquela pessoa deixou esse lugar disponível para você, justamente por tudo que aconteceu com ela. Então você agradece essa história sem julgar, porque se a gente julga, a gente se emaranha nesse conteúdo e a mesma coisa que aconteceu com ela vai acontecer com você. Isso é muito, muito comum. Outra causa de dificuldade no nosso trabalho é a gente não respeitar a precedência, que é a lei da hierarquia. Então, muitas vezes, e eu tive muito esse problema de bater de frente com o chefe, sabe? De confrontar, de ser insubordinada. Essa é a palavra, viu? Eu era insubordinada. E, claro, estava emaranhada nas minhas questões familiares. Eu não percebia que aquela minha tendência, aquele meu impulso de comprar briga de outras pessoas, né? Porque eu comprava briga de outras pessoas, aquilo não tinha nada a ver comigo e aquilo só me prejudicava. E quando a gente tem esse perfil, se você, alguém aqui tiver esse perfil de ser a justiceira, que defende os outros, que compra a briga de todo mundo, quando a gente tem esse perfil, os nossos colegas que não têm esse impulso de agir, de se posicionar, eles vêm compartilhar as mazelas deles, justamente porque sabem que a gente vai se inflamar e a gente que vai dar a cara a tapa, né? E aí, quem que sofre as consequências? Gente. E de quem é a culpa? Nossa, porque nós estamos saindo do nosso lugar. E aí, violamos uma lei sistêmica fundamental. Quando a gente quer confrontar ou então ajudar pessoas que são maiores que a gente ou iguais, a gente está se arrogando, ou seja, a gente está sendo prepotente. E via de regra, pessoas que são assim, novamente falando por mim, fazem a mesma coisa na sua família. Ou seja, quer salvar pai e mãe, quer dar lição de moral em pai e mãe, quer falar o que pai e mãe tem que fazer. Vê se faz sentido isso para você. Então é por isso, tem gente falando aqui que tinha esse perfil, que hoje observa mais e fala menos. É importante a gente aprender com os nossos erros, porque senão a gente fica repetindo isso em todos os lugares, achando que a gente sempre está certo e que está todo mundo errado, né? E aí, o que acontece? Quando a gente age assim, a gente não aprende nada. Quando a gente não aprende nada, o que que acontece? A lição se repete na nossa vida. E olha, eu bati muito a cabeça sendo assim, muito, até que esse conhecimento entrou na minha vida, conhecimento das leis sistêmicas, da constelação familiar, e eu pude entender os meus comportamentos, entender o quanto, na melhor das intenções, eu estava fazendo tudo errado. E o quanto isso me tirava força e me prejudicava profissionalmente. Então, gente, conhecimento liberta. Conhecimento é poder, como dizem, né? Mas não é esse poder sobre os outros, é esse poder sobre os nossos impulsos, que são impulsos sabotadores, né? Então, continuando aqui, porque eu já fui longe, né? Deixa eu ver o meu roteiro aqui para eu não me perder, que já passaram 20 minutos, né? Que a hora voa, sempre assim. Inclusive, se vocês quiserem que eu dê continuidade nesse assunto, porque tem muita coisa para falar dentro desse contexto de profissão, principalmente para quem quer mudar de carreira e trabalhar com terapias, né? Muitas pessoas já trabalham como terapeutas e gostariam de aplicar esse conhecimento da visão sistêmica nas terapias que já atua, né? Eu também, quando comecei a trabalhar nessa área terapêutica, não foi com constelação familiar.
Trabalhava com outras técnicas, com outras ferramentas, e aí quando a constelação familiar chegou na minha vida, e eu comecei a aplicar ela na minha vida, nas minhas relações, ela naturalmente começou a fazer parte da minha profissão. Porque na nossa profissão sempre envolve o quê? Relacionamentos, né? Então, as leis sistêmicas se aplicam em todos os contextos. Quem estava aqui quem estava acompanhando o meu Instagram no final de semana, viu que eu estava lá em São Paulo, na pós-graduação, e que o módulo da minha pós-graduação foi justamente sobre direito sistêmico, como esse conhecimento é aplicado hoje dentro do judiciário. Então, assim, é maravilhoso a gente perceber, e eu estou lendo o livro, né, do Sami, que mais de 90% dos casos onde a constelação familiar é aplicada, esses processos chegam numa solução. Porque muitas vezes os processos recebem uma sentença, mas a briga judicial continua. Porque, no fundo, as pessoas não estão satisfeitas com aquele resultado. Por que que elas não estão satisfeitas com o resultado? Porque existe algo que está inconsciente motivando aquela briga, aquela disputa. Quando isso vem à luz, a solução pode ser enxergada e todos ficam em paz. Então, é um assunto bem complexo que rende bastante. Mas voltando lá na questão da profissão, como fazer essa transição? Como mudar de profissão quando você entende que realmente, bom, essa profissão que eu atuava me trouxe essas lições, esses aprendizados, eu entendi por que que eu escolhi essa profissão, mas agora eu descobri uma nova vocação, eu descobri o meu verdadeiro caminho, aquilo que me encanta, que me apaixona, ah, né? Que é o que acontece com, acho que quase todo mundo que encontra esse conhecimento da constelação familiar, né? A gente quer compartilhar isso com outras pessoas, né? Bom, mesmo nesse caso, a gente precisa percorrer um processo. Essa transição de carreira é um processo, né? Eu vi que vocês estão falando aqui. A Diane está falando de algo muito importante, que é a questão do dar conta, né? A gente tem uma cobrança de dar conta de tudo, nós mulheres, né? Esse é um assunto que eu quero fazer uma live, uma aula ao vivo, só sobre o feminino, o papel da mulher na sociedade. Se vocês quiserem esse tema, que eu aborde esse tema, e vai envolver, claro, o trabalho, dá para a gente falar uma aula inteira só sobre esse assunto, tá? Deixa eu ver o que mais. A Carla disse aqui: bom dia, eu gostaria de me aprofundar mais para o meu futuro. Marisa, eu queria trabalhar como terapeuta de Reiki. Que bacana. Então, todas as pessoas que têm esse desejo de ajudar outras pessoas, elas, via de regra, começam buscando se ajudar, né? Foi assim comigo também, né? Eu comecei a fazer a buscar o autoconhecimento para curar as minhas questões, as minhas dificuldades nos relacionamentos. Né? Eu estava cansada já de dar mão em ponta de faca, em viver as mesmas dificuldades profissionais, em viver as mesmas dificuldades nos meus relacionamentos. Então, eu busquei a constelação para mim. E aquilo fez tanto sentido na minha vida pessoal e profissional que eu comecei a levar isso para o meu trabalho também. Então, voltando lá ao que eu estava contando para vocês. Então, trabalhando com estética, eu percebi essa afinidade com as mulheres, com o público feminino, e aí eu fui fazer uma pós-graduação em saúde da mulher. E aí, olha que interessante, eu trabalhava com estética, e eu aprendi muitas coisas dentro dessa área, muitas coisas sobre autoestima feminina, porque eu via mulheres lindas dentro dos padrões de beleza e não tinham autoestima, tinham uma autoestima baixa. Eram inseguras, não tinham autoconfiança. E eu via mulheres lindas que não estavam nos padrões de beleza, mas eram lindas porque elas tinham essa autoestima, essa autoconfiança. Então eu comecei a perceber que a autoestima não tinha exatamente a ver com beleza, mas com como a pessoa se sentia diante da vida, como ela se sentia nas suas relações. Eu comecei a perceber que era mais profundo do que isso.
E aí, nessa pós-graduação em saúde da mulher, onde eu estava me especializando para trabalhar com disfunções urinárias e sexuais femininas, o tema do meu trabalho de conclusão de curso, do meu TCC, foi justamente a importância da autoestima na saúde da mulher. Como a percepção de autoestima influencia tratamentos, influencia a saúde, a qualidade de vida. Então, pessoas com autoestima, elas lidam com suas disfunções, com seus problemas de saúde, com muito mais positividade, têm resultados muito mais rápidos do que aquelas pessoas que têm a baixa autoestima. E aí eu comecei a me aprofundar no comportamento humano e entender o que estava por trás dessa baixa autoestima. E como paralelamente a isso, eu já estava vivenciando o meu processo de autoconhecimento, e nisso se inclui a constelação familiar, eu entendi que isso estava profundamente ligado. E que essas mulheres que tinham problemas de sexualidade, que tinham dores pélvicas, que tinham infecções urinárias, que tinham, às vezes, incontinência urinária, dor na relação, essas mulheres tinham muitas questões como pano de fundo que vinham da sua ancestralidade ou daquilo que elas estavam vivendo nos seus relacionamentos. Como elas se sentiam como mulher diante da vida. Então a coisa era tão mais complexa do que só tratar o corpo, que foi aí que eu entendi que saúde da mulher precisava ter esse olhar integral, que envolve corpo, a mente e as emoções. Então percebe que a minha transição de carreira ela foi um processo, uma construção de um caminho que ia se abrindo para mim. Era como se de repente algo se iluminava. Eu falava, é por aqui. E aí eu ia nesse sentido. E aí de repente, já trabalhando com o autoconhecimento feminino, fazendo workshops, palestras, trazendo terapias, abordagens complementares já à minha prática dentro da fisioterapia. Chegou um momento em que eu falei, agora eu preciso me posicionar somente como terapeuta sistêmica. E acho que cabe uma live só sobre isso, porque eu estou vendo aqui que já é 8h28, e essa deve ser a dúvida de vocês, né? Como fazer esse movimento. E eu vou falar sobre isso. Sobre a forma correta da gente mudar, dar esse passo de transição na nossa carreira profissional. Mas entende que primeiro a gente precisa aplicar esse conhecimento na nossa vida pessoal e no trabalho que a gente já está fazendo no momento. Ficou claro isso para vocês? Esse é o primeiro passo? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Marta, e como a gente se livra das coisas que têm a ver com o nosso sistema? Por favor. Marta, então, esse é um erro comum que a gente, é natural. A gente fala, eu quero me livrar, eu quero romper com isso, eu quero cortar com isso. E não é esse o caminho, né? Esses conteúdos que a gente está emaranhado inconscientemente, eles precisam ser vistos. Ou seja, quando a gente olha para isso, a gente não está se livrando, a gente está incluindo isso. E incluir isso envolve a gente reconhecer qual é o nosso lugar diante disso. Porque quando isso está atuando na nossa vida de forma inconsciente, é como se a gente acreditasse que a gente pudesse resolver isso. E aí a gente sai do nosso lugar. Lembra o exemplo que eu dei lá no início? Eu quero defender os meus colegas da profissão, eu vou bater de frente com o chefe, eu vou dizer que ele está errado, que ele devia fazer assim ou assado. É a mesma postura que a gente tem inconscientemente em relação ao que aconteceu no nosso sistema. É como se eu olhasse para um conteúdo do passado, que eu nem sei o que aconteceu, e dissesse: foi errado isso, não devia ter acontecido desse jeito, agora eu vou resolver isso. A gente não tem força para resolver isso. Vou dar um exemplo para vocês, uma analogia. Imagina uma árvore. Imagina que essa árvore, nos seus galhos, tem uns frutos. E aí, de repente, um fruto dessa árvore olha para ela e percebe que ela está
meio doente. Aí esse fruto fala assim: nossa, eu preciso ajudar a árvore, eu preciso ajudar ela está fraca, eu vou dar a minha energia para ela ficar bem. Você acha que esse frutinho, esse pequeno frutinho, tem força suficiente para curar a árvore? Essa árvore que deu a vida desse frutinho? Ou será que é mais coerente que as raízes dessa árvore estão conectadas ao solo e essas raízes levem a nutrição desse solo para essa árvore e fortaleçam ela? O que parece mais coerente para você? Então, quando a gente olha para o nosso sistema familiar e acha que fizeram tudo errado, que não foi certo, não foi justo e que a gente tem que resolver isso, a gente está se comportando como esse pequeno frutinho que vai perder a sua vida, a sua saúde em vão. Mas isso é algo que a gente vai se dando conta pelos efeitos na nossa vida. Então já eu vou estender um pouquinho só para a gente finalizar. Eu prometi que eu ia falar sobre a relação com o dinheiro. Isso tem tudo a ver também com o dinheiro. Então, eu disse para vocês num vídeo recentemente que a nossa relação com o dinheiro tem tudo a ver com a energia feminina e masculina. E de onde vem a energia feminina e masculina? Do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando a gente está fora do nosso lugar em relação ao pai e à mãe, vai nos faltar essa força. E esse estar fora do lugar, gente, não tem nada a ver com conviver, com eles estarem vivos. Tem a ver com como está o nosso sentimento em relação a eles. Tem tudo a ver com aquilo que eu falei sobre o trabalho. Qual é o meu sentimento? Eu consigo ser grata por aquilo que eu recebi, por aquilo que eu aprendi através de um trabalho anterior? É o mesmo sentimento em relação aos pais. Eu consigo ser grata por aquilo que eu recebi deles? E aí alguém pode dizer, mas eu não recebi nada deles. Meu pai nem foi presente, ou eu nem conheci meu pai, ou a minha mãe me abandonou. Mas você só está aqui porque eles te deram algo muito valioso, sua vida. Então, a nossa vida é o bem mais valioso. A partir dela, a gente pode fazer tudo. Sem ela, a gente não pode fazer nada. Então, tudo começa na origem. E aí, se eu estou fora do meu lugar em relação ao pai ou à mãe, ou seja, se eu julgo, se eu aponto, se eu condeno, se eu rejeito, ou então, isso é muito comum, se eu enxergo pai e mãe como fracos, se eu tenho pena deles, se eu quero salvar ele, eu sou o pequeno frutinho tentando salvar a árvore, eu vou ter que ficar mais forte ou mais fraca? Eu não vou ter força para minha própria vida. Então, gente, aplicar esse conhecimento na nossa vida pessoal é o primeiro passo. Consequentemente, esse conhecimento vai transformar o nosso trabalho, tá? Aquilo que a gente faz, vai ajudar a gente a olhar para aquele trabalho de uma forma diferente, mais ampla. E se for o nosso caminho mudar de profissão, tem o jeito certo de fazer isso. Então, se você quer saber qual é o jeito certo, e aqui não é o certo no sentido de certo, errado, bom, ruim, bonito, feio, é o certo no sentido de que tem força para fluir, para acontecer. Se você quer
que eu faça uma outra live sobre esse assunto específico, transição de carreira. Ok, já entendi o propósito desse trabalho da minha vida, por que que eu segui esse caminho. Agora eu quero partir para uma nova jornada. Como fazer isso? De uma forma que as coisas tenham força, possam fluir. Então, eu quero que você deixe um comentário aqui abaixo dessa live. Essa live vai ficar gravada, mas ela não vai ficar aqui no Instagram. Eu vou compartilhar a gravação dessa live no meu novo canal do YouTube. Então, você que está chegando agora, eu vou colocar o meu canal do YouTube nos stories. Você entra lá, se inscreve no meu canal. Daqui a pouquinho a live já vai estar lá, a gravação da live já vai estar lá. E você que está assistindo a gravação já dessa live no YouTube, segue meu canal, deixa um comentário se você quer que eu continue esse assunto, falando especificamente da transição de carreira, como fazer uma transição de carreira saudável, que tenha força, tá? E aí você deixa perguntas também, o que você quiser saber, que eu vou respondendo, claro, e vou sentindo aí os temas para as próximas lives, tá? E aí, quinta-feira que vem, temos live aqui no Instagram novamente. Eu espero você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Marisa, sou professora de educação especial, mas sinto que tenho de transitar. Isso, Marisa. É aquilo que eu falei, às vezes só de você aplicar esse conhecimento no que você faz hoje, talvez isso te traga uma força especial. Mas se ainda assim você sentir que precisa fazer a transição, você vai ter mais clareza de como fazer essa transição de uma forma saudável, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz a transição no momento mais complicado, foi o momento da pandemia. Mas quando é o nosso caminho, gente, as portas se abrem e as coisas fluem. Então, confiem. Se existe um desejo no seu coração, ele não está aí à toa. Olha para isso. Se ouça, se entenda que é nesse movimento para dentro que você acessa a sua força, coloca essa força a serviço de outras pessoas, a serviço da vida. Bom,